A ideia para o Histórias que o Nosso Cinema Não Contava surge primeiro a partir de um conhecimento que eu já tinha desses filmes, né, dos anos 70, dessas chamadas pornochanchadas, porque eu trabalhava na Filmoteca da FAAP, onde eu sou formada em cinema, e eu trabalhava catalogando as fotografias do cinema brasileiro. E grande parte dessas fotografias eram dos anos 70. Então eu já tinha um conhecimento muito grande, já tinha visto alguns desses filmes, que já tinham me despertado um interesse, mas eu não sabia exatamente o que era, assim, eu não sabia exatamente o que eu queria fazer com eles. Me despertado um interesse histórico mesmo, de entender o que esses filmes poderiam contar da história do Brasil. E aí, quando eu fui fazer meu mestrado na França, eu fiz uma aula sobre reutilização de imagens, vi um filme que tinha uma frase que virou o mote da minha vida durante muito tempo, que era: mesmo nos lugares mais improváveis, é possível achar traços da história recente. E foi quando eu vi essa frase que eu tive a ideia de começar a revisitar todos esses filmes que eu tinha visto, procurar todos os outros que eu ainda não conhecia, olhando e procurando esses traços de história, o que esses filmes poderiam me ensinar dos anos 70 e da ditadura. O formato do filme foi assim desde o começo. Quando eu tive a ideia, eu já tive a ideia de fazer um filme de montagem. E eu achei que esses filmes poderiam contar eles mesmos essa história. Eu não achava que eu precisava de uma voz off que contasse, ou de entrevistas, até porque a ideia nunca foi fazer um filme de homenagem ou de resgate, né? Porque tem esse mito de que os filmes da pornochanchada não foram censurados, que a ditadura gostava deles, e isso não é verdade, porque esses filmes eles mostram uma visão de Brasil que não tem nada a ver com o que a ditadura queria mostrar, tem nada a ver com esse Brasil próspero e grande que, né, que a ditadura estava tentando mostrar mesmo. Só que era uma censura muito mais moral do que política, e às vezes a gente esquece de falar dessa censura moral, desse aspecto moralizante e educador da censura, né? De querer educar o povo brasileiro, achar que o povo brasileiro não está pronto para isso, que se ele ver uma coisa no cinema, ele vai repetir imediatamente. Eu acompanhei o filme em vários festivais fora do Brasil e foi muito engraçado. Primeiro, a gente estreou num festival na Grécia e eu, quando vi o filme ali com legenda em grego, falei, esses gregos vão me matar, eles não vão entender nada, tipo, o que eu tô fazendo aqui? E acabou o filme e eles deram muita risada, foi muito engraçado, porque eles se identificaram muito com aquilo. E eles deram risada de coisas que aqui não dão risada. E acabou o filme, eu falei, queria saber o que vocês acharam, né? Porque acho que é um filme muito brasileiro. Aí um grego falou, esse filme é muito grego. Eles, né, eles também tiveram uma ditadura, ainda que menor. Também tiveram esses filmes baseados no exploitation. Outro lugar que foi legal de ver a reação foi em Lisboa, que eu descobri que os portugueses importavam pornochanchada depois que acabou a ditadura do Salazar. Como eles não tinham uma produção de cinema erótico, eles começaram a importar pornochanchada. Então o público mais velho de Portugal conhece esses filmes. Um outro lugar que foi interessante de ver foi a Índia, que a gente foi para um festival em Kerala, que é um estado que tem um governo comunista, é o estado mais politizado, mais de esquerda, né, mais bem resolvido nesses termos, mas é também um dos estados mais machistas da Índia. Cheguei lá e comecei a perceber que depois das 6 da tarde nunca tinha muitas mulheres na rua. Perguntei por quê, e aí uma amiga minha que eu fiz lá me contou que várias mulheres não saíam na rua depois das 6. Então o meu filme estava programado para 7, 95% do público masculino, e eles têm uma relação muito diferente com o cinema, então eles falam durante o filme, eles repetem frases, eles batem palmas, eles atendem telefone. É outra experiência, ir ao cinema na Índia já é outra experiência. E aí quando acabou e teve o debate, rolou uma coisa muito legal que foi: a geração mais velha tava chocada, assim, uns homens de 60 anos com roupas típicas indianas, chocados, não entendendo por que eu tinha feito aquele filme, por que eu tava querendo resgatar esses filmes, não entendendo nada, assim, sabe? E a geração mais nova falando, é isso aí, a gente tem que falar disso, e me explicando que na Índia tem muita censura, o ápice de uma relação amorosa num filme na Índia é um abraço, não é nem um beijo, e o meu filme tem gente pelada o tempo todo, né? Começou uma discussão sobre a situação atual da Índia a partir do meu filme, que é sobre os anos 70 no Brasil. O Bernardet, na época, já falava que ele achava os filmes de pornochanchada mais políticos do que os filmes do cinema novo, ou filmes que são pretensamente políticos, porque eles estão falando do cotidiano, do dia a dia dos trabalhadores e da classe média. E eu acho que essa é uma das razões pelas quais os filmes eram tão populares na época, né? Para além do erotismo, no começo, quando a pornochanchada nasce, né, o primeiro período de 69 a 73, é super inocente, não tem nem nudez praticamente, né? E as famílias iam assistir, né? Crianças iam com os pais assistir esses filmes. Num certo sentido, concordo também com outra coisa que o Bernardet fala, que ele acha que esses filmes são muito mal vistos justamente pela acusação de mau gosto, né? Então eles são tidos como filmes de que o som é ruim. Até hoje, né, tem esse mito de que filme brasileiro, o som é sempre ruim. Sendo que não, né? Eu acho que tem também uma certa idealização do conceito de povo e do conceito de cinema popular, né? Então a gente imagina que o cinema popular
é o cinema politizado. E o povo que a gente, a esquerda, idealiza é um povo que já é politizado, né? Então até isso, a gente se assusta hoje quando a gente vê o povo inclinado à direita, né? Como agora nas eleições. Uma das coisas mais impressionantes quando a gente passa o filme aqui no Brasil é essa reação do público de como as coisas ainda são... O filme ainda é muito atual, né? Muita gente sai falando, quase nada mudou. Ou algumas dessas coisas estão voltando, né? O retrato do machismo ainda é exatamente assim, né? A gente ainda se vê muito refletido nisso. O racismo no cinema também é uma coisa que tá muito ali no filme. Como os personagens gays também, homens, né? Porque na maioria são homens gays, tem poucas mulheres. Quando são mulheres já é tratado muito mais como tabu, né? Mas como homem é mais ridicularizado, aquele personagem alívio cômico que ainda é muito assim, né? Se você for ver as novelas da Globo, os filmes da Globo, as Globo chanchadas. Tem outras coisas que de repente foram virando atuais, né? Por exemplo, esse medo do comunismo, que é uma coisa que também tá muito no filme, que tá muito presente nesses filmes e que voltou, né? Agora as pessoas estão com medo do Brasil virar Cuba de novo, né? Essa crise da democracia também, né? Quando eu tava fazendo o filme... eu pensava muito, eu pesquisei muito a ditadura e pra mim era muito difícil entender como um golpe militar acontece, como isso acontece, como que o povo não consegue reagir, como isso acontece. E de repente a gente tem um golpe institucional e daí a Dilma é deposta, então o filme tem uma atualidade enorme, né, na verdade, tanto política quanto de costumes, né, social.